Olá, meu nome é Egli e sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa videoaula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo detalhado de como fazer essa linda bolsa que vai transitar aí na praia, na piscina, no shopping, aonde vocês quiserem utilizá-la, tá? O diferencial dela é que ela é dupla face, tá? Ela pode ser utilizada tanto deste lado quanto deste lado, bastando virar a bolsa desta forma. Ó, aqui ela fica, tá vendo? Outro modelo. Então, eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer os acabamentos, as costuras, de tal forma que permita ser utilizada dos dois lados, tá? Com relação a tamanho de bolsa, vai muito de cada uma. Eu vou ensinar esse tamanho, mas ela pode ser feita também menor. Olha, vejam essa na opção branca. Ela é menorzinha, tá? Temos um outro tipo de alça. Olha pro lado de dentro. Também pode ser utilizada da mesma forma, olha. Ela fica aqui, ó. Outra. Só colocar aqui, ó. Outra bolsa. Dupla face. Eu também tenho essa outra cor aqui. Ela é um pouco maior, tá? Já com alça de bambu, tá? Também, da mesma forma, pode ser utilizada dos dois lados, tá? Eu tenho que mostrar meio de lado assim, para poder caber no vídeo, tá bom? Então, gente, eu vou ensinar para vocês como eu fiz esta, mas as outras que eu fiz é fácil, é só aumentar ou diminuir a quantidade de pontos, não tem, assim, muita regra, tá? Então, por exemplo, vocês vão usar uma alça de madeira mais grossa, façam essa parte maior, em vez de aqui são 30 pontos, vai essa barra, em vez de 30, põe 50. Aí, aqui, vocês querem ela mais comprida, essa aqui acho que foram 121, coloca 151, 160, 180, isso tudo vai do tamanho de bolso que vocês querem fazer, ok? Então, vamos lá, vamos à videoaula e chega de conversa. Para essa videoaula, eu vou utilizar fio de polipropileno Tex 360. Existem várias marcas disponíveis no mercado desta configuração. Você pode utilizar também outros fios de outras gramaturas, não tem problema nenhum. A bolsa vai ficar apenas mais grossa, com mais textura que essa daqui, tá? Isso aí vai de cada um. Então, eu utilizo várias sobras de várias cores e utilizo uma cor neutra que é a base da bolsa. Essa cor neutra que eu vou usar nesta videoaula vai ser o marrom. Poderia ser um bege, poderia ser um palha, o branco. Enfim, eu utilizo uma cor um pouco mais neutra, que é para não concorrer depois com as cores coloridas, ok? Então, os materiais são esses. Os fios, a quantidade não tem, assim, de cores, cada um escolhe a quantidade de fio que tem, né? Não tem muita regra com relação a isso. Eu vou utilizar para este fio agulha de 2,5 para fazer o corpo da bolsa e agulha de 3 milímetros apenas para fazer as correntinhas iniciais. Apenas isto. Eu faço sempre em qualquer trabalho, não só nas bolsas, em qualquer trabalho eu uso. Quando tem correntinhas de base, uma das técnicas é usar uma agulha um pouco maior que a do trabalho todo, para que o trabalho não fique de um lado mais apertado que o final, tá? Eu acho que muitas já viram isso acontecer. Você começa com umas correntinhas e geralmente o trabalho depois, no final, ele fica mais aberto que o começo, tá? Então, para uma das técnicas, tem outras técnicas, mas uma delas é essa, você usar uma agulha, uma numeração um pouquinho maior, pode ser meio milímetro maior, e também não fazer o ponto muito, essas correntinhas, não fazer muito apertadas, tá? Tem que ser um pouquinho mais abertinhas, com mais leveza na mão,
porque senão a gente não consegue depois fazer a primeira carreira. Quer dizer, consegue, mas é mais apertado, tá? É mais difícil. E além disso, para finalização da bolsa, depois a gente vai precisar de agulha de tapeceiro, tesoura, isqueiro, e esses 2 marcadores eu vou precisar agora aqui, quase no início da bolsa, tá bom? Então, para começar, eu vou utilizar, então, a de 3 milímetros e vou fazer 181 correntinhas, tá? Essas correntinhas, como eu falei para vocês, ó, com a mão mais leve, tá? Para ela ficar esses buraquinhos aqui, ó, vou mostrar para vocês. Ó, conseguem ver que ela fica bem esburacadinha, ela não fica muito presa, tá? É muito importante esse passo aqui, porque a carreira a seguir, nós vamos fazer usando aqui, o verso aqui, atrás das correntinhas. E se ela tiver apertada, a gente não consegue ver essa argolinha que fica atrás dela, tá? Então, ela precisa ser bem mais larguinha, tá? Então, esse é um ponto muito importante, ok? Então, gente, vamos fazer 181 correntinhas. Após as 181 correntinhas já realizadas, eu vou mudar, então, de agulha, da 3 milímetros para 2,5, e vou fazer 2 correntinhas a mais, que é apenas para virada, apenas para dar a altura do ponto que nós vamos fazer a seguir. Se vocês, na hora de contarem, eventualmente tem alguma dúvida, será que tem 181? Será que não tem? O que vocês podem fazer aí é uma dica adicional. Vocês podem fazer algumas correntinhas a mais. Por exemplo, façam aí umas 5 ou 6 a mais. O que vai acontecer? Quando a gente vier na segunda carreira, e chegar no final e tiver sobrando aqui 5, dá para desmanchar, tá? Então, sobraram 5 aqui, 4, 3, 2, sei lá, vocês aí é só desmanchar. Então, eu vou fazer algumas a mais, só para mostrar depois, ao final, como se desmancha. Então, vamos fazer mais umas 5 correntinhas, que eu falo que são as correntinhas de segurança. Segurança por quê? Porque, de repente, são 181, eu posso ter perdido a conta aí no meio, na hora que o cachorro latiu, o marido chamou, e enfim, às vezes acontece isso. Então, eu fiz 5 correntinhas a mais de segurança. Não esqueçam de trocar a agulha. Nós não vamos mais usar nesse trabalho essa agulha, tá? Agora, a gente vai usar só a de 2,5. E já deixamos aqui os 2 marcadores que vão ser necessários agora nesta carreira. Então, tá. Aí, nós vamos fazer, ó, segura aqui, que é o último ponto. Eu fiz mais 1, 2, que é apenas para dar a altura do ponto. Essa carreira vão ser 181 pontos, chamados médios pontos, ou seja, não vai ser nem o ponto baixo e nem o ponto alto, vai ser o médio entre eles, tá? Então, como é que a gente faz? Nós damos uma laçada na agulha e vamos introduzir na correntinha de base. Não vamos utilizar essa da frente. A gente, como eu falei, ó, nós vamos virar aqui o trabalho pro lado de trás e vamos pegar a argolinha que tá atrás da correntinha, tá? Laçou, puxou o fio aqui, ficamos com 3 pontos na agulha, dá a laçada e arremata os 3, tá? Então, gente, essa carreira será apenas desta forma, ou seja, apenas médios pontos, que nós vamos fazer, que vai ter uma contagem para a gente colocar esses marcadores a fim de facilitar a próxima carreira, tá? Então, o que a gente vai fazer, gente? Nós vamos fazer 30 médios pontos. Quando chegar no 31º, nós colocamos o marcador, tá bom? Aqui, nós fizemos, então, 30 pontos, ou seja, 30 médios pontos. Vamos fazer, então, o 31º,
fez o 31º, pega o marcador e marca ele, tá? Agora, a gente esquece os 30, vamos começar novamente a contagem. Agora, nós vamos fazer 121 médios pontos, só que contando já esse marcador. Então, esse que a gente pôs o marcador vai ser o primeiro, ó, tá? Então, 1, onde tem o marcador, que é o 31º, na verdade. Então, vamos lá. 1, aí vamos pro 2, 3, e assim por diante, até chegar em 120. 121, desculpa. Quando chegar em 121, nós vamos colocar no 121 o marcador. E aí, nós vamos fazer a contagem final dos últimos 30 pontos, ok? Pronto. Então, nós fizemos aqui 30 pontos, 30 médios pontos, 121 e mais 30. Aí, aqueles 5 pontos que eu falei de segurança, ó, eles sobraram aqui, tá? Então, gente, aqui é muito fácil. Vocês pegam aqui, ó, o fiozinho e desmancha, ó. Pega a agulha aqui, é só ir puxando o fio aqui, pronto, ó. Puxou aqui, não, mais um. Aqui, puxou, pronto, ó. Prontinho, tá? É só puxar e desmanchar. Então, é mais fácil a gente desmanchar esses 30 aqui, esses 30 não, desculpa, esses 5, do que nós desmancharmos os 181 mais as correntinhas para contar tudo novamente, tá? Então, fica aí a dica. Então, tá. Agora, nós vamos passar, então, para a segunda carreira. Nós vamos fazer uma correntinha de virada, vira o trabalho, e nós vamos fazer, então, 30 médios pontos, só que nós vamos fazer pegando pela alcinha, pela laçadinha aqui, ó, de trás, tá? Não vamos pegar essas duas assim, nós vamos pegar somente a de trás. Então, todos esses 30 pontos, ida e volta, serão dessa forma. Serão 30 médios pontos, pegando pela laçadinha de trás. Essa alcinha de trás. Tanto nesta parte, quanto nessa daqui, tá? Então, guardem aí essa informação. Aí, aqui, fez a correntinha de virada, então, no primeiro ponto aqui, pela alcinha de trás, a gente já faz um médio ponto. 1, 2, 3, e assim por diante, até chegar no marcador, que nós vamos chegar no marcador, acho que um antes, nós vamos contar, sempre, 30, tá? Outra dica, gente, sempre contar esses 30. Na hora que tá fazendo, contar. 1, 2, 3, até chegar no 30. Tanto na ida quanto na volta, nessa aqui e nessa daqui também. Por quê? Porque quando pode chegar aqui nessa emendinha que vai mudar de ponto, vocês podem se fazer um a mais ou um a menos. Então, sempre nesses primeiros 30 pontos de uma ponta ou de outra, contem, tá? Sempre contando para não errar. Então, aqui a gente fez, ó, 29. Vamos pro último, 30. Tá? Aí, nós vamos tirar o marcador e nós vamos fazer, então, o meio da bolsa, que são aqueles 121 pontos, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer Vzinhos, tá? Então, nós vamos dar uma laçada. Nesse mesmo no ponto a seguir aqui, só que aí nós vamos pegar as duas laçadas, tá? Nós vamos pegar as duas. Nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Aí, nós vamos pular dois pontos de base e ir no terceiro.
Então, 1, 2, vamos no terceiro. E fazemos mais um Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Mais uma vez. Pula 2 pontos de base. 1, 2. No terceiro, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Nós vamos seguir, então, esse padrão de Vzinhos até chegarmos no marcador. Quando nós chegamos aqui no último Vzinho, então, assim, pula 2 e o terceiro aqui é onde está o marcador. Se não aconteceu isso, gente, não tiver 2 aqui de base e o terceiro marcador, é que houve algum erro na contagem, ou foi porque vocês aumentaram ou diminuíram o tamanho da bolsa. Então, às vezes, isso acontece, mas não tem problema, tá? Se tiver só um, vocês pulem um só, não tem problema, tá? Não vai dar diferença alguma no final da bolsa. Aí, vocês façam a adaptação aqui no finalzinho, nos últimos Vzinhos, em vez de pular 2, vocês pulem um. Não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. Aqui, o 181 dá certinho, tá? 1, 2, no terceiro, a gente faz o último Vzinho. E a partir daqui, já nesse próximo, só que pegando pela alcinha de trás, nós vamos fazer, então, os últimos 30 médios pontos. Tá bom? 1, 2... 3, 4 e assim por diante, sempre contando, gente. Nunca, eu vou repetir isso umas 20 vezes ou mais nesse vídeo, tá? Porque é contando esses 30 pontos que vocês não vão errar, nem aqui e nem aqui, tá bom? No final da carreira, nós vamos repetir, então, um ponto, uma correntinha, faz a virada, laçada e um ponto médio no primeiro pontinho aqui, tá? Não pulem ele. Então, vamos lá. E aí, nós seguimos, novamente, mais 30 pontos, né? Mais 30 médios pontos até chegar aqui. Contem 30. Depois, aqui, fizemos o 30. Aí, nós vamos agora fazer essa carreira da seguinte forma. Aqui, a gente tem aquele primeiro Vzinho. Dentro desse Vzinho, nós vamos colocar 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Dentro do próximo Vzinho, a mesma coisa. Então, gente, nessa carreira serão apenas pontos altos, sendo 3 pontos altos dentro de cada Vzinho, tá? Então, só pontos altos, sendo 3 pontos altos dentro de cada Vzinho, tá? Aqui, ó. Deste Vzinho, a gente já pula pro próximo e faz 3 pontos. Aqui, 3 pontos altos. E assim, sucessivamente, até chegar ao último Vzinho. Nós vamos aqui fazer, então, o último Vzinho, que são 3 pontos altos dentro dele. E a seguir, veja bem, esse daqui, ó, vamos ver aqui, ó, é o ponto, ó, esse aqui é o ponto alto do Vzinho. Então, o próximo que nós vamos fazer agora, que é um ponto, um médio ponto, não é em cima desse daqui, tá? É aqui, só que pro lado de trás. E aí, nós vamos fazer, então, 30 médios pontos. Já que eu quase não falei, vou falar outra vez, tá, gente? Só contar, hein? 3, 4. Contem aqui para ver se vocês pegaram o ponto correto no início,
tá? Se der 29, significa que vocês pularam a mais. Se deu 31, significa que vocês fizeram um pra cá ao invés de pra cá. Então, contem, sempre precisa contar. Vou repetir. Acho que essa deve ser a 20ª vez, mas eu vou repetir mais 20 ainda, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos chegar aqui ao final da carreira e voltamos a seguir. Aqui nós chegamos ao final da carreira e eu vou falar aqui por uma última vez, porque senão torna-se muito repetitivo. Toda essa parte aqui, de 30 pontos aqui, como essa aqui, elas são iguais, ou seja, são 30 pontos ida e volta, 30 pontos médios, né? Aquele meio ponto alto. Sempre pegando pela alcinha de trás, tá? Então, essa parte é muito repetitiva, então eu não vou mais voltar a falar nisso, porque vai ser assim até o final da bolsa, tá? Então, nós vamos fazer aqui uma correntinha e fazermos aqui 30 médios pontos até chegar no início aqui do ponto fantasia. Então, aqui nós fizemos os 30 pontos iniciais. E agora, nós vamos fazer outra carreira desses Vzinhos aqui, que são alternados, ó, entre um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, nessa fase da bolsa agora, até a gente terminar, sempre vai se repetir dessa forma. Uma carreira de Vzinho aberto e uma carreira de Vzinho fechado, tá? O Vzinho aberto é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e o Vzinho fechado são 3 pontos baixos. Então, aqui, nós fizemos o 30º, aí a gente vai fazer agora o Vzinho, aonde? No meio desses 3 pontos aqui, tá? Ó, nós temos 3 pontos altos, então, nós vamos fazer 1, 2 aqui no segundo, que é bem o meio. Nós vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugar. Aí, nós passamos para o outro Vzinho fechado aqui, ó, no meio dele. No segundo ponto alto da carreira de baixo. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Só mais uma vez, dá a laçada, vai direto pro meio do ponto aqui. E faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim nós vamos prosseguir até chegar o último Vzinho. Chegou no último Vzinho, vamos para 30 pontos baixos. Médios pontos, desculpa. Aqui nós vamos, então, para o último Vzinho e fazer os 30 pontos finais, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer... Aqui, ó, eu tenho o Vzinho cheio, ó. 1, 2, 3, os 3 pontos altos que estão na carreira de baixo. Vamos fazer o Vzinho aqui no ponto alto do meio. E aí, nós vamos começar aqui os 30 pontos baixos finais, pontos médios finais. Gente, quando eu falar ponto baixo, eu errei, tá? É ponto médio ou médio ponto, tá? É que a gente fica meio... Desculpem. Então, tá. Aqui tem os 3 pontos. Então, esse daqui, ó, é daqui. São dos 3 pontos. Então, esse daqui que é o primeiro do 30, tá? Então, vamos lá, ó. Vai aqui atrás, pega a laçadinha de trás e faz os últimos 30. Então, aqui vale a mesma regra. Vão ser 30 pontos. Se não tiver 30, porque aqui no iniciozinho, antes de começar, vocês pegaram ou um ponto a mais, ou um ponto pra cá, ou um ponto pra lá. Aí, se for o caso, gente, são só 30. Se vocês desmancham, vai ter que desmanchar e refazer pra bolsa depois não ficar torta, tá bom? Chegando aqui, nós já fizemos os 30 de ida e os 30 de volta. Chegamos aqui ao primeiro Vzinho. Essa aqui vai ser aquela carreira que serão pontos altos direto, sendo que 3 pontos altos em cada Vzinho, no meio de cada Vzinho, tá? Então, aqui é só do 30º ponto aqui, basta laçar o fio e já ir direto pro meio do Vzinho e fazer os 3 pontos altos.
E assim continuar toda a carreira, tá? 3 pontos altos no meio de cada vezinho. E aí, pessoal, é o seguinte, nessa fase da bolsa, ela vai ser muito repetitiva. Então é o seguinte, vai ser uma carreira aqui de pontos de vezinhos abertos e uma carreira de vezinhos fechados, tá? Que eu falo vezinhos fechados porque são 3 pontos altos. Então, sempre alternando um e outro. E aqui, como eu já disse, cansei de falar, 30 pontos, médios pontos para ir, 30 médios pontos para voltar, pegando sempre pela laçadinha de trás do ponto. E aqui na frente, sempre pegando normal, tá? Não tem essa de pegar por trás da laçada, não. E assim nós vamos continuando até chegar a uma altura, mais ou menos, que a bolsa já vai ter um tamanho legal. É só continuar, e aí o vídeo já continua a seguir, já com a bolsa bem adiantada. Aqui, então, eu dobrei a bolsa ao meio, que é para poder mostrar melhor ao vídeo, tá? Então, vamos lá. Eu fiz 37 carreiras aqui, alternadas entre o vezinho aberto e o vezinho fechado. Eu vou terminar aqui em cima com o vezinho aberto, ok? Essas 37 carreiras deram mais ou menos uns 32 centímetros, mas isso, gente, é uma referência. O que vai mandar o tamanho da bolsa, na verdade, é a alça, tá? Então, quando chega num ponto, vocês coloquem a alça aqui. Dobrem. E aí, vai ser de um tamanho aqui que vocês acham que fica legal aqui na alça, tá? Se vocês quiserem, assim, ela mais abertinha, se quiserem mais enrugadinha, aí vai de vocês, tá? Então, nessa alça aqui, ficou dessa forma. Caso vocês queiram saber, essa medida da alça aqui, ela está com 14 centímetros, tá? Então, assim, mais ou menos uma referência é o dobro dessa base aqui da alça que vocês vão fazer aqui a largura da bolsa, tá? Lembrando que vocês estão fazendo a bolsa de assim, depois vocês vão dobrar, né? Aqui, aí que vocês conseguem ver o modelinho mais ou menos da bolsa. Terminou então, gente, essa carreira, aqui a 37ª carreira de vezinho aberto, vocês vão fazer então a carreira seguinte, vão vir com os 30 pontos aqui, que eu chamo de barra, tá? Vem com os 30 pontos aqui. E vão continuar fazendo médios pontos nessa última carreira aqui, igual vocês fizeram aqui no início, para ficar igual, tá? Então, vocês pegaram os 30 pontos iniciais aqui pela alcinha de trás, ok? Perfeito. A partir daqui, vocês vão colocar aí vocês não vão mais pegar pela alcinha de trás, tá? Chega no vezinho, no primeiro ponto alto aqui do vezinho, vocês introduzem a agulha, dá a laçada, introduz a agulha e faz um médio ponto. No meio do vezinho, mais um médio ponto. E no ponto alto aqui, outro médio ponto. E assim por diante. Em cada vezinho aqui, vocês vão ter, então, 3 médios pontos, sendo um em cima do ponto alto, outro dentro do espaço aqui do vezinho e outro em cima do ponto alto. E assim nós vamos fazer até chegar do outro lado. Chegou aqui, os últimos 30 pontos serão nesses pontos médios, pegando pela alcinha de trás. Chegamos aqui ao final da carreira, da última carreira da base da bolsa. É só fazer os 30 pontos finais, pegando pela alcinha de trás, cortar o fio e deixar o fio marrom em espera. Vocês já estão vendo aqui as cores que eu vou utilizar para fazer as listas de crochê por cima de um lado da bolsa, tá? Essas cores são aleatórias, eu utilizei
os restos e sobras de fios que eu tinha aqui, tá? E vocês podem usar qualquer cor, ou até uma cor só também, ou duas aí, vai da imaginação de cada uma, tá bom? Vamos passar agora para a segunda fase da bolsa, que são fazer as listas, tá? Então, aqui, gente, olha, nós terminamos e cortamos o fio. Então, vamos fazer o seguinte, está aqui esse fio que a gente arrematou, né? Nós vamos virar a bolsa para esse lado aqui, ó, a base para esse lado. Aí, o fio que nós acabamos de cortar está desse lado e em cima. Aí, nós vamos aqui para baixo, tá? Então, nós vamos fazer a primeira lista aqui embaixo, tá? Nós vamos fazer o crochê, eu vou dar uma dicasinha. Tá vendo esse Vzinho aqui? Que é o Vzinho aberto. Então, entre um e outro, em cima dele, é que nós vamos fazer o crochê sobre crochê. Mas a gente chega lá. Então, é o seguinte, nós vamos pegar a primeira cor escolhida, tá? E vamos aqui na barra da bolsa. Esse aqui, gente, é o fio inicial do crochê, quando a gente fez a primeira correntinha, tá? O fio que a gente terminou tá em cima. Vamos lá. Vocês até podem arrematar se vocês quiserem. Eu ainda deixo que pode ser que eu utilize ele pra costura, alguma coisa assim. Então, eu não arremato ainda, eu deixo ele aqui, tá? Então, vamos lá. Conseguem? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma linha, ó. Uma. Aqui, essa linha. 2, 3, tá? Essas são as linhas que nós temos aqui. Nessa bolsa eu tenho 19, tá? Em cima de cada linha aqui, gente, ó, nessa linha, tá vendo onde eu tô passando a agulha? Eu vou fazer pontos baixíssimos em cima dela. Vocês percebem aqui, ó, eu vou fechar aqui, ó, que é como se fosse uma correntinha. Então, gente, nós vamos utilizar a alcinha de cima da correntinha, ó. Aqui, ó. Nós vamos fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Tá? Então, eu pego aqui na primeira, a de cima, tá? Desculpa, aqui, ó. Ó, aqui é a alcinha da primeira, ó. Dessa correntinha que tem aqui, desse Vzinho, ó. Pego aqui de cima. Pego o fio e puxo um ponto. Vou pegar mais perto, vamos ver, vamos lá. Aqui, ó. Agora aqui. Puxo outro ponto, que é o ponto baixíssimo. Tá? Aqui, ó. Vou fazer bem devagar, aqui, ó. E puxo o ponto baixíssimo. Mais um. Ó, puxo o ponto baixíssimo. Aqui, ó. E faço isso. Então, nós vamos fazer desta forma até chegar lá no último ponto da barra, tá? Ó. Aí, nós vamos fazer desta forma, pegando sempre, ó. Ó, vejam a correntinha aqui, vamos pegar essa alcinha de cima aqui, ó. Tá? E vai chegar até a última aqui, ó. Aí, o vídeo continua já a partir desta última. Chegamos aqui na última, no último ponto aqui, né? Foram 30, 30 pontos baixíssimos, tá? Eu vou fazer aqui, eu fiz o 29 e vou fazer o 30º, tá? O 30º aonde é, gente? É fácil de saber. Vocês veem aqui, ó, o Vzinho, certo? Então, o 30º é um antes dele. É muito fácil de ver, tá? Então, aqui eu vou fazer o último. Fiz aqui o último ponto baixíssimo. Tá? Ficando desta forma. Agora, eu vou fazer um lequinho de 3 pontos altos na carreira, na base aqui de baixo. Qual é o primeiro? O primeiro que é o mais chato de a gente identificar, depois os outros são mais fáceis, tá? Aonde vai ser, gente? Então, eu vou dar a laçada, tá?
Vou virar aqui, vou achar aqui no crochê, vou tirar aqui pra mostrar. Eu vou achar aqui no crochê o primeiro lequinho, né? Aqui, gente, ó. Então, aqui, ó, é entre o ponto alto do primeiro, esse é o primeiro ponto alto do lequinho, e a barra aqui dos pontos, dos médios pontos, tá? Olha, é aqui, ó. Vocês vão identificar uma linha aqui e mais duas aqui, que é o ponto de cima, tá vendo? Olha, então, vocês vão pegar essas como se fossem três linhas, ó. Três fios, ó. 1, 2 e o 3 aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão pegar esses três. Então, vamos lá, eu vou tirar. Vamos voltar. Esse primeiro ponto só que é chato, tá? Prometo. Então, vamos lá. Deu a laçada. Aí, a gente dobra o crochê aqui, se for mais fácil pra vocês acharem, tá? Dá a laçada e vai colocar, ó, achar aqueles três pontos aqui, ó, que eu falei pra vocês, ó. Aí, vocês vão fazer um ponto alto. Não façam ele muito largo. Se percebeu que ele ficou largo, vocês desmanchem e façam novamente, para não deixar essa correntinha aqui, ó, para vocês não deixarem essa correntinha muito larga, tá? Vou fazer novamente, ó, desmanchei. Deixa a correntinha bem apertadinha aqui, bem apertado, tá? Não soltem ela. Identifica lá embaixo, ó, os três fios que eu falei para vocês. Ó, como é difícil. Mas vocês acham, ó. Ó o Vzinho aqui. Tá vendo? Aí, faz lá um ponto alto, bem apertadinho. Mais um no mesmo lugar. Dá a laçada, faz mais um. 2. Dá a laçada no mesmo lugar. Faz o terceiro. Cuidado para não pegar o ponto errado. 1, 2. Então, aqui a gente fez o primeiro lequinho de 3 pontos altos, tá? Aquele lequinho fechado, que ele vai ficar, a gente faz ele aqui, mas ele fica deitado pra cá, tá? Aí, assim, agora nós continuamos. Damos a laçada e vamos pro próximo. O próximo, gente, aqui, vou mostrar. Ó, tem um lequinho aqui, outro lequinho aqui. Ó, é entre um e outro, ó. Aqueles três fios que nós pegamos ali, então aqui também, ó. Vou mostrar aqui, ó. 1, 2 e 3 aqui, ó. Os três aqui. Eles estão bem juntinhos porque o fio é muito fino, tá? Mas eles estão aqui. Então, é aqui que nós vamos pegar e fazer mais 3 pontos altos para fazer o próximo lequinho. Por isso que eu dobro, assim, fica mais fácil de achar, tá? Ó, se vocês dobrarem aqui, ó, o crochê. Aí, vamos lá, 3. Cuidado, gente, para não fazer esses lequinhos muito frouxos, tá? Aqui vai uma dica, é o seguinte, eu normalmente faço o crochê por conta de não dar ler, né, para não dar lesão no pulso, eu pegando desta forma. Assim, você vai evitar esse movimento muito desta forma. Pegando a agulha assim, a gente faz menos movimento do pulso, tá? Mas, quando eu vou fazer esse daqui, para que o ponto não fique mais frouxo, porque pegando assim, o ponto fica um pouquinho mais largo. Para que ele fique um pouquinho mais apertado, só nessa fase eu vou pegar a agulha como se eu estivesse pegando caneta, tá? Muita gente faz crochê só assim. Eu não aconselho, principalmente com fios pesados. Vamos lá. Deu a laçada, vamos pro próximo, ó. Um leque aqui, outro, ó, um leque aqui, outro leque aqui. Vamos fazer um no meio. Aí, vamos lá. 1, 2, 3, tá? Ó, vou fazer mais um, gente. Olha, se vocês dobrarem aqui, ó, tá vendo? Vocês vão fazer, tá vendo esse montinho aqui? Vocês vão fazer antes dele aqui, ó, tá aqui, ó, tá? Às vezes fica mais fácil pra identificar assim. Vai de cada um. E mais aqui, 3 pontos altos.
Nós vamos repetir esse processo até chegar lá no último Vzinho, tá? Então, vai ficando desta forma, ó. Tá? Então, vamos continuar até lá no fundo. Se tiverem dúvidas aqui nesse primeiro, voltem o vídeo e vejam novamente. Eu tentei gravar bem perto da câmera e mostrar direitinho aonde pega, pra ficar desse jeito aqui. Olha como é que vai ficando atrás. Vai ficar só dessa forma aqui, tá bom? Ó. Então, o vídeo vai agora a seguir já. Vou voltar aqui já com o último ponto, fazendo o último ponto para mostrar para vocês. Chegando aqui no último Vzinho, que é o limite entre o Vzinho e a barra. Vocês não podem pular esse último Vzinho aqui, tá? Olha. Então, aqui eu tenho um V, aqui eu tenho outro, tá? E aí, em seguida, já vem a barra aqui, tá? Nós ainda vamos ter, então, um lequinho entre esse V e a barra, igual ali igual aqui no início, tá? Então, é o seguinte, olha, nós vamos fazer aqui, achar aqueles 3 pontinhos aqui, aqueles 3 fios aqui, que é logo após o V. Vamos ver se eu consigo, ó, tá vendo o V aqui? Eu vou laçar, ó, vem bem do lado dele, aqui, ó, e faço o último lequinho de 3 aqui, ó. Ele fica mais grossinho, tá, gente? Por isso que precisa fazer um pouco mais apertado. 1, 2, 3. Pronto. Aqui, então, eu fiz, ó, o último lequinho. Que vai ficar bem, vai ser bem entre a barra e o último lequinho, tá? Agora, nós vamos terminar aqui essa cor fazendo os mesmos pontos baixíssimos que nós fizemos aqui. Então, daqui aonde a gente tá, já é fácil, ó. É no de cima aqui, ó. Na primeira linha aqui, nós vamos pegar aqui, ó. Pra vocês identificarem o primeiro, é simples, ó. Olha o leque aqui onde tá. Ó, o leque tá aqui, ó. Né? Então, o primeiro que nós vamos pegar é o ponto do lado, ó. A alcinha aqui de cima, ó. Aqui a gente fez o leque. Aqui tá a alcinha, ó, o primeiro ponto. Então, aqui, ó. Então, a gente vem, introduz a agulha nessa primeira laçadinha e puxa o ponto baixíssimo. Vem no próximo, naquelas linhas, ó, e faz. Desta forma, pontos baixíssimos, que serão 30, tá? Vocês pensaram que vocês estavam livres dos 30? Então, não, contem para não errar. Pronto, ó. É só fazer desta forma até chegar no último aqui. Chegando no último, corta a linha e passa-se para a segunda cor. Chegando aqui no último ponto, gente, ó, a gente faz o último ponto baixíssimo, corta o fio e passa ele pro outro lado, aqui, pro outro lado, tá? Então, ele tá aqui pro lado direito da peça, vamos imaginar assim, ele tá para esse lado, a gente tem que passar para esse daqui. Então, a gente pega aqui, ó, bem aonde ele terminou aqui, ó, laça e joga aqui pro outro lado, tá? Agora, aqui é uma opção. Vocês podem pegar, já nesse momento, uma agulha de tapeceiro e já introduzir aqui o fio aqui arrematando pelo lado de dentro. Tanto esse quanto este daqui, que é o que eu faço. Porque se vocês fizerem isso ao final, quando já estão todas as cores prontas, fica muito fio aqui e dá preguiça, tá? Então, terminou, cada cor que vocês terminarem, vocês já façam um arremate aqui pelo lado de dentro, tá? Isso é apenas uma dica. Porque assim, quando vocês fizerem a última cor, não tem aquele monte de fio atrapalhando, já tá praticamente terminada a bolsa, é só costurar
assim, depois só costurar dos lados e colocar a alça, tá bom? Então, gente, sigam aí, façam as outras cores agora. Eu não vou repetir aqui, caso tenham alguma dúvida, voltem o vídeo para verificar, porque senão, se eu for fazer novamente, o vídeo fica muito chato e muito cansativo, mais do que ele já tá bom? Então, vamos lá, o vídeo vai continuar a seguir quando eu já tiver feita aqui, já tiver realizado aqui todas as listas de todas as cores, tá bom? Eu volto só na última para dar alguns detalhes para vocês. Eu falei que eu voltaria já com todas as listas, mas eu acho que eu esqueci, acho não, tenho certeza que eu esqueci de passar para vocês como aonde começar depois as outras linhas, tá? Porque a primeira nós começamos aqui. Então vamos na segunda. Como é que nós vamos identificar aonde pegar? Eu mais ou menos já falei, mas eu achei que seria interessante voltar. Gente, vocês estão vendo no vídeo aí, eu já mostrei, né? A linha aqui, né, ó. Então, nela, ó, vou chegar aqui perto, tá? Vou identificar aqui perto onde estão aqui essa linha de correntinhas, ó. Essa carreira aqui de correntinhas, digamos assim, ó. Ó, esses vezinhos. Então, eu vou mudar de cor e começar cada cor nessa linha de cima aqui, ó, tá? De cada um desses daqui, ó. Aqui, 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 tá? Vamos ver, aqui, tá vendo? Olha, na linha de cima. Então, a gente identifica aqui, ó, aonde estão esses vezinhos aqui que parece uma correntinha. E é nessa correntinha de cima de cada um deles, aqui, ó, que a gente vai fazer o ponto baixíssimo, ok? Aí, nós vamos chegar aqui, e aí, aqui sim, a gente repete o procedimento daqui de baixo. Eu vou fazer aqui, vou puxar aqui outra vez a linha vermelha, agora eu vou fazer o vermelho, eu vou puxar a linha vermelha aqui, e volto, então, antes de começar todas as cores, né, antes de fazer, eu volto mais uma vez, porque sempre esse pedaço aqui é sempre um ponto, assim, mais dificilzinho aqui dessa bolsa, ok? Pronto, cheguei aqui nos últimos pontinhos. Vamos recapitular aqui pra não ter nenhuma dúvida. Ó, olha o vezinho vazado, aquele vezinho que não é inteiro, tá aqui. Então, a gente pulou esse daqui, é esse aqui. A gente sempre vai fazer na base desse vezinho que é aberto. Por que que eu faço esse vezinho, essa carreira de vezinho aberto alternado? Exatamente para eu, quando for fazer essas listas, eu identificar exatamente aonde eu vou pegar. Se eu fizer todas as carreiras com esse vezinho fechado aqui, com esse lequinho fechado, eu posso errar, fica mais difícil de eu identificar aonde fazer. É por este motivo, tá? Que eu faço esse leque aqui aberto. Então, vamos lá. Chegou aqui, que a gente tá... Qual é o último ponto baixíssimo que nós vamos fazer? Gente, vejam aqui, eu já falei. Olha o vezinho. O vezinho tá saindo aqui deste ponto, ó. Qual que vai ser o último que eu vou fazer? Aqui, bem do lado dele, aqui, ó. Tá? Então, ó, faltam 1, 2, ó. Então, aqui eu vou fazer os 2 últimos. Ó, eu pego aqui 1 e 2. Eu fiquei bem do lado do pezinho do V aberto, do leque aberto, ok? Vamos lá outra vez. Laçada na agulha. Eu vou lá do outro lado dele, lá em cima dele aqui, ó. Tá? Tô parando aqui para vocês verem bem. Laço o fio e faz o ponto alto. Como eu falei para vocês, não deixem ele muito largo. Principalmente nesse início, ó. 1, 2, o terceiro. 3. E aí, vocês façam aquilo, se vocês quiserem, ó. Dobrem aqui, ó. Pra achar aqui, ó, dobra aqui o crochê, se vocês acharem mais fácil, porque aí, ó, você já vem direto aqui pro próximo ponto do outro leque, ó.
1, 2, 3, tá? Ó, ficando dessa forma. Gente, quando a gente faz assim, depois da bolsa pronta, vocês vão dar a entender que é o seguinte, é como se vocês puxassem esse fio e ele continua aqui, né? Ele dá um efeito bem legal fazendo dessa forma, tá bom? Então, dá um pouquinho de trabalho, esse aqui dá, mas depois vocês, até o final, até a última lista, vocês já aprenderam direitinho, não se preocupem, e na última lista vocês vão parar de me xingar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora sim, eu vou fazer todas as listas. Quando chegar aqui no final também nós repetimos esse procedimento. Olha, vou mostrar aqui, eu já escondi o fio aqui, ó, do arremate. Eu já costumo, a cada cor eu já faço esse arremate, tá? Pelo lado de dentro aqui, que vai ficar, ó, na bolsa dessa forma aqui, ó. Então, eu faço o arremate deste lado, que assim ele fica bem escondidinho, tá bom? Então, vamos lá. Chegamos aqui à última carreira da lista, tá? Então, ficando assim, eu dobrei aqui, porque senão é difícil de mostrar. Como eu falei pra vocês, eu vou fazendo e já vou fazendo os arremates dos fios. Não se preocupem que aparece aqui, porque nós vamos dobrar aqui, ó, e não vai aparecer nada, tá? Então, não se preocupem que fique aqui aparecendo esses arremates, não tem problema. Então, gente, eu voltei aqui na última carreira, porque a forma de pegar aqui, não é que é um pouco diferente, é a mesma, mas só que não está tão claro igual os demais. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Nós temos aqui, ó, um lequinho aberto e o outro, a carreira de lequinhos abertos, tá vendo? Só que aqui eu não tenho aquele espaço que eu tinha nas carreiras anteriores, eles são fechados aqui, porque tem essa carreira de pontos baixos aqui. Médios pontos, desculpa. É que parece ponto baixo, né? Mas vamos lá. Então, vocês vão ter que achar um lugar para poder fazer esses 3 pontos aqui que são um lequinho fechado sobreposto, tá? Então, ó, aqui eu terminei a barra. Tá vendo, ó? Aqui a barra terminou. A barra, eu falo isso aqui, tá? Terminou a barra. Então, eu vou laçar a agulha para fazer o ponto alto. E eu vou ver aonde tá o lequinho, ó. O lequinho tá aqui, ó. Tá? Então, eu vou num ponto aqui do lado, qualquer aqui. Eu pego esse ponto e aí eu faço o lequinho nele. Normalmente, vai ser um fiozinho só, mas não tem problema, segura, tá? 1, 2, 3. Vamos pro próximo. Ó, o próximo, ó, o leque aqui. E o outro leque aqui. Eu vou aqui no meio deles aqui e acho um fiozinho aqui, ó. E faço mais 3 pontos altos. Nesse mesmo fio que eu puxei aqui da base, tá? 2, 3, mais um. Ó, tem um leque aqui, ó. Eu vou achar um fio aqui, ó. E aí, eu faço mais o lequinho fechado aqui com 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Tá? Vou mostrar aqui, ó, virou, tá certinho. Então, agora vocês façam toda a carreira até chegar aqui, arrematem todos os fios, deixa a bolsa limpinha para ela começar a seguir, a gente começar a fazer os acabamentos para montagem dela. Passaremos agora a fazer os acabamentos para montagem da bolsa. O primeiro passo é o seguinte, nós vamos fazer uma carreira de pontos em volta de toda a bolsa. Aqui serão pontos baixos e nas laterais pontos baixíssimos. Então, só os pontos baixos são apenas aqui nessas 2 pontas aqui em cima, que eu já vou passar, e no demais os pontos baixíssimos. Vocês podem fazer da seguinte forma:
vocês podem arrematar esses 2 fios que ficaram aqui pra dentro, ou vocês podem fazer o seguinte, que é o que eu faço, tá? Eu vou emendar aqui com o isqueiro o fio e vou partir daqui. E só vou arrematar, e só vou esconder este fio aqui pro lado de dentro, ok? Então, vamos lá. Eu vou aqui juntar um com o outro. Prontinho, já tá emendado. E este daqui, eu vou esconder aqui pelo lado de dentro, igual eu fiz aqui com os coloridos. Mas vamos lá. Daqui, nós vamos fazer o seguinte, olha, vai ser um ponto baixo na parte marrom e um ponto baixo dentro da correntinha aqui, ó, colorida. Um ponto baixo na parte marrom e um ponto baixo dentro aqui da correntinha colorida. E assim por diante, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo aqui, que vai ser uma correntinha. Aí, ó, aqui, eu introduzo no meio aqui da argolinha e faço um ponto baixo. Aqui, no marrom, vocês vão fazer um ponto baixo. Em seguida, passa aqui para essa argolinha. Às vezes, vocês têm que cavucar aqui. Puxa, um ponto baixo. No meio aqui do marrom, um ponto baixo. Aqui, ó, no meio dessa argolinha, um ponto baixo. Por que que é difícil de colocar no meio dessa argolinha aqui? Porque a gente fez o arremate pro lado de dentro, então, às vezes, a gente tem que achar. Então, gente, aqui, olha, é só essa carreira daqui de cima, será apenas dessa forma. Um ponto baixo na parte marrom e um ponto baixo dentro da argolinha aqui colorida, até chegar aqui. Terminei aqui a primeira carreirinha de pontos baixos, terminei um ponto baixo na cor marrom. Aí, agora, eu vou fazer uma correntinha e nas laterais, aqui, nesta lateral e nesta lateral, apenas pontos baixíssimos, pegando pelas 2 alcinhas da carreira de baixo, tá? Então, é só puxar pontos baixíssimos aqui. Não pegando muito forte, ou seja, não apertando demais o ponto. Apenas isso. Então, nós vamos fazer pontos baixíssimos até chegar aqui. Quando chegar aqui, uma correntinha, se for o caso, para dar altura aqui, e um ponto baixo. No marrom, um ponto baixo no colorido, um ponto baixo aqui no marrom e um no colorido. Da mesma forma que nós fizemos aqui. Chegou nesse canto, a mesma coisa, uma correntinha para dar altura e faz aqui tudo de pontos baixíssimos até nós chegarmos aqui no início do contorno da bolsa. Terminado todo o contorno da bolsa, nós vamos fazer, então, o último arremate final aqui desse ponto. Antes disso, nós vamos cortar um pedaço de fio, mais ou menos uns 4 metros, tá? Nós vamos, assim, cortar, deixar, assim, um tanto de fio, assim, até que vai sobrar, mas é melhor sobrar do que faltar, porque esse fio nós vamos utilizar agora para costurar a alça e depois fazer um outro acabamento lateral aqui. Então, deixa aí uns 4 metros de fio, mais ou menos, pra gente fazer todo esse processo, tá? Então, a gente corta o fio e aí a gente faz aqui aquele arrematezinho básico que é introduzir a agulha aqui nas 2 alcinhas do próximo ponto e puxar todo o fio para um lado. Esse fio aqui, gente, ele é um pouquinho chato, que ele
que ele enrosca. Então, tem que deixar ele o mais aberto possível. Ó, puxa todo ele pra cá. Puxou todo ele pra cá, a gente vai fazer a finalização aqui do ponto, ó. Pra ficar igualzinho, ó. Então, nós vamos aqui introduzir a agulha. Da onde ele saiu? Ó, ele saiu daqui. Então, é aqui que eu vou introduzir a agulha e vou puxar ele pro outro lado, tá? E puxo todo o fio. Pronto. Ó, vocês podem ver que fica um acabamento super perfeito, tá? Agora, nós vamos colocar a alça. Eu já coloquei deste lado aqui pra mostrar pra vocês, ó, como é que fica. Ó, vocês podem ver já como é que fica bonito tanto de um lado quanto de outro, porque na verdade são duas bolsas que vocês podem usar, por isso que eu chamo de dupla face, tá? Então, vamos lá, a gente pega aqui a alça que vocês escolherem e vamos dobrar aqui. E agora, a gente vai costurar, puxa todo o fio pra cá, pra não... Puxa todo o fio pra cá. E agora, a gente vai costurar aqui, bem nessa emendinha. Para esta costura, eu utilizo a agulha de tapeceiro, ok? Então, com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer essa costura. Eu vou passar para vocês a lógica da costura, tá? Então, vocês devem se recordar da seguinte forma. Quando nós fizemos a borda, aqui, o contorno da bolsa, nós fizemos um ponto baixo aonde tinha a linha marrom e um ponto baixo aonde tinha a linha colorida. Um ponto baixo no marrom e um ponto baixo na linha colorida. E assim por diante, até chegar aqui. Eu vou utilizar para costurar esses pontos baixos, tá? Sempre pegando neles pelas duas alcinhas. O ponto baixo não tem duas alcinhas, é um Vzinho. Então, vocês vão colocar na parte de cima, sempre aqui, ó. Esse Vzinho. Vão colocar a agulha aqui. Então, aqui. Nós temos aqui o primeiro ponto baixo, marrom. Esse primeiro ponto baixo marrom vai ter que combinar com o marrom lá de baixo. Então, ele vai ficar na direção do marrom. Esse colorido, esse ponto baixo que está aqui, junto nessa linha colorida, ele vai ser costurado na direção aqui, ó. Na direção da mesma cor dele embaixo. E bem nesse limite aqui da bolsa, ó, entre o punho e a bolsa mesmo. Então, vocês vão costurar nesta linha, aqui no limite, e vão utilizar um ponto baixo da coluna marrom com um ponto baixo da coluna marrom embaixo. Um ponto baixo aqui do colorido com alguma alcinha que vocês vão achar aqui, bem na direção do fio da mesma cor. Aí, vocês vão pegar um ponto baixo aqui do marrom, dessa linha marrom, com um pontinho aqui, com um fio aqui da coluna marrom. Então, vocês conseguem ver aqui como se fosse uma coluna marrom, uma coluna colorida, uma coluna marrom, uma coluna colorida, que é a mesma coisa daqui, tá? Só vai parecer, parece que é menor, tá, ó, mas não é, gente, tá? É só por causa que o ponto, a gente fez a peça sem aumentar pontos aqui, eles têm a mesma quantidade de pontos e carreira aqui tem aqui. É que esse ponto, ele fica mais assim. Só que na hora que a gente costurar, ele vai ficar certinho. Por isso que vocês têm que combinar as listas com a cor de baixo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer o início aqui com vocês. O primeiro ponto é borda com borda. Ainda não é a lista marrom. Borda com borda. Então, a gente vem aqui, ó, na direção do limite onde vai ser costurado. De fora para dentro, vocês coloquem aqui, achem aqui, ó, uma correntinha. Peguem as duas alcinhas
Ó, ela tá aqui, ó, na direção, ó, do limite aqui, ó, entre o punho e o corpo da bolsa, tá? E aí, puxem o fio. Eu recomendo, na hora de puxar o fio, que vocês soltem a agulha e façam isso aqui, porque o fio está muito grande e ele, ó, ele enrosca, tá? Se vocês não fizerem isso, vocês vão me xingar. Então, para vocês não me xingarem, vocês façam isso, tá bom? Agora, se vocês quiserem me xingar, tudo bem. Não façam isso, mas eu tenho certeza que vocês vão xingar. Vamos lá. Então, esse foi o ponto de borda. Agora, eu vou direto pro ponto que está aqui, né, deste lado aqui. O primeiro ponto baixo da linha marrom e pego as duas alcinhas. Aí, a mesma coisa. Tiro a agulha, solto ela e puxo o fio. Pra não ir, pra ir desenroscando, olha. Porque senão ele vai enroscar. Ó, tem que fazer isso. Não tem jeito agora, porque o fio tá muito grande. Ó, e aí aperta aqui. Pronto. Agora eu acho a agulha que tá aqui. Volto a pegar a agulha. E eu vou achar, então, eu peguei um marrom, né? Então, eu vou achar um ponto aqui que eu vou escolher, que é dessa linha marrom aqui, ó. Aí, eu acho um ponto qualquer aqui que esteja aqui, bem na divisa aqui. Eu, normalmente, eu gosto de pegar dois pontinhos assim, ó. Tá? Mas se quiser pegar um só também, olha, não tem problema, fica bem preso. Vou pegar um só aqui. Ó, deixo a agulha e puxo o fio, pra não enroscar. Pronto. E acerto aqui. Vamos lá. Mais um aqui, só mais um. Agora aqui nós temos esse ponto baixo, marrom aqui, que está na direção da linha colorida. Eu vou puxar também o fio. E vamos agora achar um ponto lá na bolsa. Agora aqui, vocês vão achar, vocês veem que tem aqui um tipo de uma linha, que é uma corrente aqui, né, ó. Então, vocês coloquem aqui, ó. Achem aqui, ó, os dois fiozinhos aqui, ó. É meio difícil, mas não impossível, tá? Ó, pronto. E puxa. Então, gente, essa parte aqui é uma parte, como vocês veem, é um pouquinho chatinha. Mas essa costura vai ficar quase que invisível. Porque a gente precisa que ela fique quase invisível pra gente poder usar a bolsa dos dois lados, tá? Então, é ir seguindo essa lógica até chegar à finalização aqui. Nunca pulando pontos, sempre fazendo o marrom em direção ao marrom aqui, essa linha marrom. E a colorida em direção ao colorido de baixo. Que aí, ó, eles vão ficar uma continuação, olha. Dá até pra ver aqui, ó. Vai ficar assim. Então, com muita calma, nós vamos seguindo. E eu volto aqui no finalzinho, a seguir, mostrando o finalzinho aqui pra vocês. Ao final aqui da costura, nós fazemos o último ponto marrom com marrom. E fazemos mais um borda com borda, tá? Então, aí vocês peguem duas alcinhas aqui desta parte, bem perto aqui da costura. Então, vocês peguem duas aqui, com duas do outro lado, ó. Vão ficar 4, ó. E puxem. Então, este daqui é o último ponto da costura da alça. Vocês não vão cortar esse fio, vão deixar esse fio aqui ainda em espera, que nós
você, nós vamos utilizar ainda em outro acabamento, tá? Por que que eu faço isso? Para evitar emendas, porque como é uma bolsa dupla face, quanto menos fios eu tiver para esconder, melhor, tá? Menos, a probabilidade de aparecer diminui. Então, eu tiro a agulha de tapeceiro e deixo aqui o fio em espera. Pronto. Da mesma forma que eu fiz de um lado, se faz do outro, ó. E vejam que a bolsa agora já tá quase pronta, tá bom? O próximo passo, gente, então, é nós costurarmos as laterais, tá? Então, para costurar as laterais, nós fazemos o quê? Nós vamos separar 4 marcadores de pontos, tá? E aí, nós vamos contar. Assim, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. 5 vezinhos, mais ou menos. E colocamos um marcador aqui bem na direção dele. A mesma coisa vou fazer do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. E vou marcar na direção aqui. A mesma coisa nós fazemos deste lado. Se vocês quiserem e eu conferir, para deixar bem certinho, vocês contem aqui, ó, a quantidade de pontos, tá? Então, conta assim, ó, de correntinhas aqui, ó, partindo da emenda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, eu marquei o 14º. Aí, vocês contem aqui desse lado também. E deixe 14 aqui também, aí vai ficar bem certinho, tá bom? Feito isso, nós vamos, então, voltar com a agulha de tapeceiro e colocar um fio nele de mais ou menos aí, sei lá, para costurar isso aqui, pode ser 1 metro, mais ou menos, porque nós vamos costurar só essa parte aqui, tá bom? Colocado, então, gente, o fio aqui na agulha, a gente vai vir aqui bem do lado do marcador. Vocês vão ver que tem uma carreira de correntinhas, que foram os pontos baixíssimos que nós fizemos em torno da peça, com outra carreirinha aqui, ó, também igual de pontos baixíssimos, tá? Como se fossem aqui, ó, deste lado e deste lado tá igual. Para a costura, eu vou usar as 2 alcinhas que estão pelo lado de dentro, digamos assim, da bolsa, tá? Mas isso é apenas uma sugestão. Então, eu vou introduzir a agulha nessas 2 laçadinhas aqui, nessas 2 alcinhas, de baixo para cima. E deixo um pedaço, gente, de fio aqui que é pro arremate. Não deixe muito pequeno, tá? Deixa uns 15 centímetros para ficar mais fácil depois. Aí, eu venho aqui do outro lado e pego as 2 alcinhas do lado de lá, de baixo para cima. E puxo. Como eu não vou... Aqui já saiu. Precisa tomar cuidado, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Na hora de ir pra lá, segurar esses 15 centímetros pra não sair. Porque eu não vou dar nó aqui. Porque se der nó aqui, vai aparecer na dupla face, tá? Então, deixem os 15 centímetros. Segurem com o dedo aqui pra não acontecer o que aconteceu agora comigo. E coloca nas 2 alcinhas de lá de baixo pra cima e puxa. Segurem, ó, segurem esses 15 centímetros com o dedo aqui embaixo, tá? Pra ele não... Na hora que você for apertar aqui, ó, ele não escapar. Pronto. Agora, a gente faz a mesma coisa, ó. Vem aqui de baixo pra cima. Pega as 2 laçadinhas do lado de lá, do lado dela. Vocês me desculpem, porque eu tenho que mostrar na câmera, e aí, às vezes, não é fácil a gente pegar aqui as 2 laçadinhas, 1, 2. Esse começo, vocês tomem bastante atenção ainda, porque o fio tá solto, ó. Então, na hora de puxar, segurem ele. E pro outro lado também. Vamos lá.
Logo, logo, essa parte já segura sozinho, ó. Puxem aqui. Mais uma vez, ó. Coloquem aqui. E coloquem lá. Ó, vai ficando assim, aí vocês vão puxando depois, ó. Tá? Então, vamos lá, mais um aqui. Cuidado na hora de puxar para não perder aqui. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Outra vez, identifico a alcinha aqui do lado. Coloco pra cá. De baixo pra cima. E na próxima, de cima pra baixo, do outro lado, ó. Tá? Então, com muita calma, vocês vão costurando até chegar aqui embaixo. Aqui vocês já podem tirar os marcadores. Eu coloco mesmo só para começar certinho. E aí, conforme for indo aqui, ó, vocês vão ajeitando aqui, ó, pra ir fechando, tá? Ó, fica desta forma aqui a costura. Tá? Então, essas duas correntinhas vão ficar, ó, bem pertinha uma da outra aqui. Vai ficar bem, desse lado vai ficar bem legal e do outro também. Depois, aí, quando chegar mais aqui embaixo, a gente vira a peça pra moçar. Então, seguem aí com bastante calma nessa hora e até chegar aqui. Ao chegar aqui, ó, ao último ponto para ser costurado, nós vamos pegar aqui a agulha com o fio ainda. Vamos colocar o fio lá pro lado de dentro. Aí, a gente puxa aqui, ó. Puxou, virou a bolsa pro outro lado, tá? Puxou pra cá, nós vamos fazer o arremate desse fio. Como essa bolsa, ó, vocês veem que desse lado também ficou bem bonitinho, ficou bem acabadinho, tá? Como essa bolsa aqui, podemos usá-la dos dois lados, então a gente tem que fazer um acabamento com esse fio aqui, que fica imperceptível, tá? Então, o que acontece? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer andar aqui o fio, pontinho por pontinho, escondendo, sempre pegando um ponto bem pertinho do outro, tá? É aleatório, mas vocês peguem sempre bem pertinho um do outro. E não peguem, por exemplo, numa linha reta, façam zigue-zague, vão pra cá, vão pra lá. Porque se você a gente fizer por uma linha reta, aí ele aparece mais, tá? Então, quanto mais embaixo, né, embaixo da bolsa, melhor, ao invés da lateral, porque vai aparecer, tá? Então, a gente vai indo em direção de pontinho por pontinho pro fundo da bolsa. E pegando sempre um ponto pequeno, bem do ladinho, para que o fio não apareça, tá? Então, vocês andem bastante aí, até isso aqui é meio aleatório, não tem muita regra. Pode passar, ó, por dentro do colorido aqui, mas sempre por baixo, tá? Ó, tá vendo? E cuidado que como esse fio ele escorrega, digamos assim, tem que andar bastante, não ande pouco não, que pode ser que pro fio não abrir ali a costura, tá? Aí, quando chega aqui num pedaço, já bem lá no fundo da bolsa, vocês vão pegar o isqueiro e vão queimar bem. Tô com o ar-condicionado ligado, só um minuto.
O ar apaga o isqueiro. Aí, ó, chega aqui bem pertinho aqui do pezinho, com a parte azul da chama, tá? Encosta, vai encostando devagar. E esconde o queimadinho. Pronto. Tá? Aqui, nós já terminamos aqui a parte de baixo. Agora, nós vamos terminar esse fio aqui, ó, que ficou lá em cima, ó. Quando a gente começou. Ó, esse fio aqui de cima. Então, volta novamente aqui. Arruma a bolsa. Volta aqui nele. Aí, a gente introduz a agulha nele. Esse aqui é aquele fio do início da costura, tá? Não é aquele fio que nós deixamos aqui, ó, da alça, que eu vou usar daqui a pouco, tá? Então, aqui, como é uma área muito complicada, porque vai ser a área que a bolsa abre, né? Então, ela tem que estar bem presa. Então, aqui a gente vem e dá mais uma... Faz mais uma voltinha aqui pra segurar. E depois que faz essa voltinha, nós vamos usar esse fio aqui, que vai ainda dar mais uma... Vai fazer um outro arremate aqui, que vai deixar essa parte aqui bem presinha, ok? Ah, e quando vocês terminarem essa voltinha, façam a mesma coisa. Coloquem o fio pro lado de dentro aqui e vão andando pontinho por pontinho, e faça um arremate, igual nós fizemos lá embaixo. Agora, vocês façam essa costura deste lado aqui também, igualzinho, ok? Os dois lados são idênticos. Depois que vocês fizerem, então, a costura do outro lado, aí nós vamos passar uma finalização aqui, nessa parte aqui. E aí, sim, nós vamos usar aquele fio que eu falei pra vocês deixarem da costura aqui da alça, tá? Então, é o seguinte, nós vamos pegar esse fio, se vocês acompanharam a aula igual eu fiz, esse fio tá aqui, vocês vão virar aqui, ó, esse lado da bolsa, aqui, e nós vamos fazer pontos baixíssimos por aqui em volta dessa borda aqui. Aí, a gente desce aqui, passa aqui, vem aqui e faz a mesma coisa. Vem aqui, volta e termina aqui. Vai ficar um acabamento, tá? Mas eu vou passando pra vocês, calma. Então, é o seguinte, com esse fio aqui, com essa parte virada pra vocês, vocês vão introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixíssimo que vocês acharem aqui. E vão fazer um ponto baixíssimo também na volta aqui, ó, pegando desta forma, ó. Vamos fazer uma borda aqui, ó, de pontos baixíssimos em cima do ponto baixíssimo que a gente já fez anteriormente, tá? Ó. É só dessa forma aqui. Pega as duas alcinhas aqui e puxa um ponto baixíssimo. Quando chegar aqui, a gente passa a agulha pro lado de cá e continua aqui, não tem problema nenhum, tá? Eu volto com vocês para mostrar. Ó, quando vocês estão subindo aqui, né? Começou aqui, os pontos baixíssimos, que nós começamos aqui, lá aqui embaixo, né? Vamos subindo. Chega aqui, gente, olha, a gente chegou muito perto da alça. É simples, olha, gente, a gente põe a alça pra cá, pega o fio e puxa pro lado de cá, ó. Tá? É só puxar o fio pra cá e aí continue agora na frente. Então, agora a gente continua aqui os pontos baixíssimos. Nós vamos descer aqui, vamos descer até aqui, passar pro lado de lá, subir, continuar aqui, vou fazer a volta, subir, né? Fazer a volta e terminar aqui. Mas calma, eu volto. Ó, aqui eu cheguei, então, gente, naquela emenda, aqui a costura, tá? Então,
eu vou passar aqui, continuar aqui, passar aqui os pontos baixíssimos para agora subir. Isso aqui é uma forma, que além de dar um acabamento, vai ficar bonitinho aqui, não vai ficar assim muito larguinho, ele dá um acabamento bem profissional. O que vai acontecer? Isso aqui é mais uma medida de segurança para a abertura da bolsa, tá? Como ela abre aqui, para evitar que esgarce, que rasgue. Então, essa aqui é mais uma medida de segurança do que até de ser necessário mesmo, assim, de parte de crochê, não seria. É uma medida que não precisaria ser feita. Mas isso vai conferir uma segurança a mais à bolsa, tá? Então, quando chega aqui no meio, a gente vai fazer, então, na costura entre esse ponto aqui e aqui, a gente acha um lugarzinho e com muita calma nós introduzimos a agulha, porque aqui tem costura, então é difícil. Faz um ponto baixíssimo no meio, na costura, e aí continua aqui subindo, ó. Com pontos baixíssimos, tá? Continua aqui, ó. Subindo. Aqui também tem que fazer com muita calma, porque o ponto tá bem apertadinho aqui, tá? Ó. Então, vamos ver se consigo mostrar. Ó, ficou desta forma, tá? Então, é só subir agora aqui, continuar aqui, virar e terminar deste outro lado aqui. A última coisa que falta mostrar para vocês é apenas o arremate deste último fio aqui, sem grandes problemas. Como a gente tem essa parte aqui de dentro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio que sobrou da carreira de pontos baixíssimos em volta aqui deste acabamento aqui, ó, dessa faixa aqui, eu coloco aqui por trás, dentro aqui, ó, vou colocar aqui dentro e vou fazendo aqui, vou fazendo, escondendo ele aqui, pontinho por pontinho, ó, vou aqui escondendo pontinho por pontinho. Faço o caminho aí alguns pontos, que é para não ter problema do ponto abrir. Geralmente eu mudo de direção, que é para ficar mais seguro ainda. E aí, é só vir aqui e arrematar esse fio com um isqueiro. Lembrando sempre de usar a chama na parte azul e chegar lá perto e apertar aqui, ó. Pronto. Aqui do outro lado eu já entrei aqui, falta só realmente fazer aqui a parte com o isqueiro, tá? Então, gente, aqui nós finalizamos a bolsa. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo mostrar aqui ela inteirinha para vocês por causa da posição do vídeo. Vou tentar aqui, ó. Ó, mais ou menos, dá pra ver, né? Ficou uma bolsa média, bem interessante. E pode ser usada, como eu já falei lá no final, dessa forma. Ou virando pro outro lado, nós temos aqui, ó. Como se fosse até uma outra bolsa. Vocês veem que ela muda completamente de modelo, né? Então, a gente aqui ensinou para vocês fazerem todos os acabamentos de tal forma ela poder ser usada dos dois lados. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E caso tenham gostado, por favor, deixem aí um joinha, um comentário, que isso é muito bom pra gente, não só pro canal, mas pra crocheteira que faz aqui a bolsa, ok? Então, muito obrigada!